Queridos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por todas as coisas. Eu quero aqui tão somente agradecer a Deus. E eu estava dizendo que sempre alguém vai me ouvir falar da forma que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, né? Que toda a glória, toda a honra seja para o Senhor. Eu não sei de nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. Mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, a um Deus que é, a um Deus que faz, a um Deus que enche o vaso, a um Deus que fala aquilo que os corações não querem nem almejam tão somente ouvir, mas que estejam necessitados de ouvir a voz do Senhor. E por esses dias, né, Glauber, quando me fez o convite, eu tenho andado assim, bem atenta ao que o Senhor está falando por esses dias ao meu coração. E o Senhor tem trazido algo bem conhecido entre nós, que às vezes a gente fica assim pensando, o que é que eu vou falar? E ao mesmo tempo a gente pensa, mas eu não tenho nada para falar. E o Espírito Santo bradava no meu coração, você tem muito a falar. Fale tão somente daquilo que você vive. Não precisa você inventar outras coisas, não precisa você buscar histórias de alguém. Fala dentro da minha palavra e traz para o contexto da sua vivência. E eu louvo a Deus porque em meio a tanta tribulação, em meio a tanta coisa que a gente tem passado por esses tempos, a gente ainda consegue ouvir a voz do Senhor. E o Senhor me deu um verso para a gente começar, que se encontra em Eclesiastes 3, onde nós sabemos que essa palavra é tão conhecida, que acredito que até as crianças mencionam ela. Há um tempo, tem um tempo. E eu louvo a Deus, porque verdadeiramente existe um tempo para todas as coisas. Mas o que Deus propôs ao meu coração para hoje, nessa hora, na vigília, o Senhor me fez uma pergunta que me deixou muito assim intrigada. Que dizia assim, filha, é o tempo de Deus ou é o Deus do tempo? Eu disse, como é que é, Jesus? É o tempo de Deus ou é o Deus do tempo? Eu disse, eita, Jesus, o negócio é forte. E assim vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há um tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar, o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ao passar a ler estes versos, o Senhor me fazendo essa pergunta, a qual eu já falei aqui, né? O Espírito Santo ministrando no meu coração e dizia, filha, qual é o tempo que você tem vivido? É o tempo de Deus ou você tem vivido Deus do tempo? Né? E eu fiquei me perguntando o que era que o Espírito Santo falava tanto ao meu coração sobre isso. Eu não sei qual é o tempo que você tem vivido, não sei qual o propósito que você está buscando, não sei qual o tempo, né, proposto a nós que nós queremos, porque nós queremos muitas coisas. Nós queremos coisas que não é nem para amanhã, é para ontem. E não é do jeito que nós queremos, é do jeito que o Senhor quer. É para se cumprir tão somente o propósito que Deus tem a cumprir sobre a mim e sobre a sua vida. E ultimamente nós temos dito muito, nós ouvimos demais as pessoas conversando, e alguns até verbalizam assim, que tempo difícil, que tempo é esse, meu Deus, como o tempo, como as coisas estão difíceis, e alguns dizem assim, mas no tempo de meus pais já se ouvia falar
que em tal tempo iria acontecer alguma coisa, que são as coisas que nós estamos vendo, né? Nos mostrando para a volta de Jesus. E até eu mesma também já tive já nessa posição, de dizer assim, que tempo difícil é esse, Jesus? Que tempo difícil é esse que nós estamos vivenciando aqui na Terra, ei, queridos? Mas o que mais alegra o meu coração é quando o Senhor traz ao meu e ao teu coração é que tudo tem um propósito para se viver esse tempo determinado na minha e na tua vida. É tempo de tristeza, mas há alegria. É tempo de que nós vamos matar, mas também vamos fazer crescer, vamos semear, vamos fazer coisas que nós mesmos talvez não entenderíamos o porquê que Deus tem proposto esse tempo para as nossas vidas. Porque o autor de Eclesiastes, ele deixa bem claro que há um tempo de coisas más que eu falo, é de chorar, é de espalhar pedras, é de não poder se abraçar, é tempo de rasgar, aleluia, é tempo de aborrecer, é tanto tempo que tem angustiado a minha e a tua vida, que muitas vezes nós olhamos para um lado, olhamos para um outro, e não sabemos como nos comportar diante de tanta dificuldade que o tempo proposto de Deus acontece na nossa vida. Mas o lindo que Jesus traz ao meu e ao teu coração, que há todos esses propósitos debaixo dos céus, que há todos esses tempos de tempo para mim e para você, mas também há um tempo determinado para que eu e você possa curar, para que eu e você possa saltar, para que eu e você possa juntar as pedras, para que eu e você possa cozer, para que eu e você possa falar, para que eu e você possa amar, para que eu e você possa não guerrear, mas sim ter tempo de paz. Ei, queridos, o que o Senhor trazia ao meu coração é que há vários tempos sim para ser vivido, há vários tempos sim para que nós possamos entender o propósito do Senhor, há vários tempos sim, mas eu e você não podemos ficar acomodados com o tempo de parar, com o tempo de guerrear, com o tempo de chorar, com o tempo de não poder abraçar, porque nós somos diferentes, nós temos um Deus soberano, aleluia, nós temos um Deus que tem colocado um propósito nas nossas vidas, não para nós paralisarmos, mas para dar continuidade à obra que ele tem por fazer na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, porque não é as circunstâncias, não é o tempo propício, é o Deus do tempo a qual nós servimos que determina todas as coisas sobre a mim e sobre a tua vida. É por isso que muitas vezes nós nos perdemos, nós deixamos de aperceber o que Deus tem feito sobre a nossa vida. Nós muitas vezes só nos proporcionamos a entender quando estamos passando por guerra, quando estamos passando por aflição, quando estamos doentes, quando estamos sendo afligidos, quando estamos sendo perseguidos. Ei, queridos, isso sempre vai nos acontecer. Enquanto estivermos aqui, isso sempre vai suceder, como diz uma irmã minha na minha, na tua vida, porque é Bíblia. Ou você acha que Deus vai passar a mão na sua cabeça? Não, você não vai sofrer, o evangelho é só flores, não vai ter espinho, não vai ter porta fechada, não vai ter perseguição. Ei, é mentira de Satanás. Ei, é mentira, alguém está te enganando se você ouviu alguma vez alguém dizer isso para você. Porque no evangelho há todos esses tempos aqui proposto para mim e para você. Mas há um tempo que Deus já assim, ei, é hora de continuar, é hora de marchar, é hora de se levantar, é hora de plantar, é hora de colher aquilo que você plantou, é hora de juntar as pedras. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente observa todas essas coisas, a gente vai observando, meus irmãos, que alguns pararam. Alguns não suportaram para viver esse tempo. Alguns até não querem viver esse tempo propício do Senhor sobre as suas vidas. Querendo apenas coisas boas, querendo apenas que massageiem o seu ego, querendo apenas que vivam somente aquilo que queiram viver. Ei, não é dessa forma, não é desse jeito. Tem um tempo determinado para acontecer debaixo dos céus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem determinado, porque eu não sirvo ao tempo, eu sirvo ao Deus do tempo.
Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus determina que eu e você vamos passar por algo, é porque Ele já tem determinado de passarmos por algo. E não tem ninguém que nos livre, a não ser a mão do Todo-Poderoso, que passe conosco, como a Bíblia já nos diz. Se subirmos ao mais altos céus, Ele está conosco. Se descermos no mais profundo, Ele está conosco. Ou seja, em qualquer situação, circunstância, em qualquer momento, é promessa dele estar comigo e contigo em todas as ocasiões, em todo o tempo proporcionado pelo Senhor. Aleluia. Aí o Senhor me fazia enxergar alguns irmãos. O Senhor me fazia entender algumas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Onde o Senhor me levava lá para 1 Samuel. Aleluia. Onde também uma história conhecidíssima, oh glória, que fala sobre Ana, fala sobre um menino tão almejado que Ana vivia chorando, que Ana vivia pranteando, que Ana vivia pedindo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí sabe o que era que o Senhor mostrava para mim, queridos? 1 Samuel, capítulo 1, verso 3, que diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, não sei se vocês estão prestando atenção, mas o Espírito Santo ministra no nosso coração que essa história aqui era de ano em ano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo sendo de ano em ano, ele não deixou de adorar. Mesmo sendo de ano em ano, ele não deixou de subir. Mesmo sendo de ano em ano, ele não deixou de buscar. E quando nós vamos ler a história, nós percebemos que se reunia toda a família. Nós sabemos que existia Ana e Penina. Nós sabemos que Ana e Penina viviam nesse pé de guerra, e quando nós vamos ler a palavra, nós percebemos e achamos que era todo momento, todo instante, toda hora, mas a palavra diz assim: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava. Ei, aqui nos mostra que esse tempo aqui existia irritação, existia perseguição, existia alguém confrontando Ana, assim como num tempo que eu e você podemos passar de alguém nos confrontar, de alguém dizer isso ou aquilo comigo, contigo. Ei, mas não é tempo de parar, é tempo de subir, é tempo de buscar, é tempo de adorar, é tempo de dizer ao mestre: ei, Senhor, acontecendo tudo isso, mas eu não paro de buscar, eu não paro de adorar, eu não paro de subir a tua presença, eu não paro, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Ana insistiu, porque Ana persistiu, porque Ana buscou desenfreadamente aquilo que ela almejava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos perceber, e ao decorrer dos outros versos, nós encontramos no verso 27 do 1 Samuel, que diz assim: e por este menino orava eu. Ei, eu não sei qual é a sua causa, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas por este menino Ana orou. Por isso, por a sua causa você ora, pela sua peleja você ora, pela sua enfermidade você ora, por aquilo que está acontecendo você ora, você insiste, você persiste. Sabe por quê? Porque você não vai se limitar de ano a ano para orar. Você não vai esperar de ano a ano para subir a presença. Você não vai esperar de ano em ano para que alguém te confronte. Não, 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 não. Vai ser constante. Vai ser todos os dias. Vai ser direto você subir na presença do Senhor. Aleluia. Para que este menino, ao qual Ana orava, para que a minha, a tua causa, a qual nós oramos, o Senhor possa satisfazer o desejo do nosso coração. E assim nós vamos percebendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, para que ela possa se concretizar na minha e na tua vida, porque não é o tempo, porque Deus ele não limita o tempo, porque o nosso Deus ele é ilimitado, ele é o Deus do tempo. Então, ele pode fazer todas as coisas em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Louvado seja o nome do Senhor.
Por isso, não se preocupe se no seu tempo achado não acontecer ainda aquilo que você tanto almeja, porque muitas vezes não está no seu tempo, está na concretização da promessa do Deus do tempo. Aleluia! E quando o Senhor começou a descortinar, queridos, essas coisas para mim, o meu coração se encheu de alegria. Se encheu de alegria, porque a gente vive numa ansiedade tão grande, desenfreada, para que os nossos propósitos, para que os nossos planos, para que os nossos desejos se realizem. E o Senhor ministrava no meu coração, filha, não é no seu tempo. Você tem que buscar o Deus do tempo. Não é o tempo que você vai determinar. É o tempo que eu tenho determinado para acontecer todas as coisas. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí o Senhor dizia assim, lembra de quando eu criei o mundo? Oh, glória! Muitos dizem que foram 7 dias, mas foram 6 dias, porque no 7º ele descansou. E eu brinquei e disse assim, Jesus, então eu posso descansar. Porque dá a perceber, quando nós lemos esse verso, que descansar é porque o Senhor estava cansado. Ei, o Senhor não cansa. O Senhor não se limita, o Senhor não se fadiga, o Senhor não para em guerrear, o Senhor não para de fazer por mim, por você. O Senhor não deixa de agir por causa do tempo. O Senhor não está cansado de fazer pela mim, pela tua causa. O Senhor é agindo todos os dias, o Senhor é agindo todos os momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí lá em Gênesis capítulo 2, no verso 2 diz assim, e havendo Deus acabando no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e o fizera. Ei, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem bênção para mim e para você. Não se canse, não se fadigue, não angustie tua alma por alguma coisa que está te sucedendo, mas continue perseverante, continue marchando, continue crendo no Deus do tempo, porque no 7º dia o Senhor disse que descansou, mas ele não descansou porque ele é um Deus cansado, não. Ele parou de trabalhar apenas, porque no 7º foi só para abençoar. Glória, isso é muito lindo da parte do Senhor. E o abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Deus diz para mim e para você, não é porque eu parei de trabalhar, não. Não é porque eu parei porque eu estava cansado, não. É porque eu quero lhe abençoar. Por isso que Deus tem um dia certo, determinado, tem um propósito, tem algo acontecendo para mim e para você, porque Deus tem propósito na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me deixou muito alegre, porque eu disse, Senhor, que coisa linda, Senhor. Que coisa maravilhosa é saber que eu tenho um Deus que trabalha por mim, mas que para me ouvir, que se atenta para a minha causa e me abençoa no tempo proposto dele, não o tempo que eu determinei, porque quem sou eu para determinar algo diante do Senhor? Oh, glória! Mas se o Senhor tem um tempo determinado para mim e para você, para todas as coisas que possa acontecer na minha e na tua vida. E assim, se nós formos discorrer nos versos, nas passagens, nos irmãos que a Bíblia nos traz, nós vamos passar a noite inteira aqui falando dos tempos. De alguns tempos de promessa, de alguns tempos que alguns não conseguiram até, de alguns tempos que alguém foi capaz de dizer assim, vai tudo bem, olha só que coisa linda. Alguém estava passando por um tempo tenebroso, alguém estava passando por um tempo de luto, alguém estava passando por um tempo de morte, mas foi capaz de dizer, vai tudo bem. Quem é que faz isso? É o Senhor, porque existia um tempo para aquela viúva, existia um propósito na vida daquele menino. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós vamos olhar
e ver mais um dos irmãos, nós percebemos que Moisés gastou muito tempo para sair do Egito. O coração de Faraó se endureceu, e durante esse tempo todo, o povo hebreu sofreu com muitas aflições, perseguições e algumas coisas que o Senhor permitiu, porque Deus queria se revelar àquele povo, não só que aquele povo tivesse um tempo para fugir, mas Deus queria que aquele povo entendesse que ele era o Deus do tempo. E quando Deus é o Deus do tempo, quando nós deixamos que Deus domine o nosso tempo, quando nós deixamos que Deus faça como Ele quer no seu tempo, muitas coisas podem nos acontecer. Muitas coisas podem trazer para a nossa vida. Porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas em todos. Porque é Ele quem determina o que vai acontecer ou deixar de acontecer na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós ficamos olhando para a história de Moisés, para o contexto da história, observamos todas essas coisas com aquele povo, aí nós percebemos que quem é que entra na terra prometida? Josué. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o tempo era proposto para Josué. Aí algum irmão ou alguém pode dizer assim, mas você sabe da história, porque que Moisés não entrou, porque feriu a rocha, porque vai entrar no contexto. Sim, eu sei de toda a história, mas o contexto que Deus quer trazer para nós é que há um tempo determinado. Queridos, há um tempo para que eu e você entre aonde Deus abrir a porta. Há um tempo determinado para eu e você passar pelo percurso que Deus tem colocado na minha e na tua vida. Aqui foram 40 anos, mas na minha e na tua vida, para conseguir uma bênção, pode ser de hoje para amanhã. Porque nós não estamos servindo ao tempo, nós estamos servindo ao Deus do tempo. E o Deus do tempo, ele faz como ele quer, como lhe apraz, como é determinado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu fiquei maravilhada com essa palavra. Fiquei maravilhada quando Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, onde Deus dizia, filha, essa geração, como a gente ouve alguns pregadores, né, dizem que essa geração de hoje é o Nissim, o macarrão instantâneo, que em 3 minutos está pronto. É como muitas vezes nós queremos receber as bênçãos, é como muitas vezes nós queremos realizar os nossos sonhos, é no estralar de dedo, mas não é desse jeito que a coisa acontece. Só acontece aquilo que Deus tem determinado na minha e na sua vida para que possa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual tempo que você está passando, você que está ouvindo a mensagem, você que vai ouvir a mensagem, se é tempo de tribulação, se é tempo de escassez, se é tempo de luto, se é tempo de sofrimento, se é tempo de perseguição, eu não sei qual é o tempo, porque eu também tenho vivido tempos tenebrosos, mas eu quero dizer uma coisa a você, que não se limite ao tempo, mas vá à presença do Deus do tempo, busque a Deus do tempo, não pare de orar, não pare de marchar, não pare de perseverar. Quando eu estava lendo essa palavra, meus irmãos, sobre Ana, o Senhor trazia, que já é outra ministração que não tem nada a ver, mas o Senhor ministrava no meu coração algo muito lindo e algo muito forte. Porque Ana, ela foi uma mulher resistente a essas perseguições, ao ponto de que o marido dizia assim, será que não vale eu mais do que 10 filhos? E a palavra também vai dizer que Ana, por um tempo, Ana não bebeu, Ana não comeu, e o Espírito Santo ministrava no meu coração, pare de coisa feia, se levante, se erga, busque a mim, porque é de mim que vem todas as coisas, não se limite ao que o tempo lhe proporciona. Porque o tempo não revela quem você é, mas Deus, o caráter de Deus, revela quem é você. Louvado seja Deus. E eu fiquei encantada com o meu Deus, como sempre, porque nós vamos em busca de algo tão simples e o nosso Deus é tão grande, tão maravilhoso, que nos enche assim de uma forma de dizer assim, ei filha, para de se limitar a este tempo que tu estás vivendo, porque este tempo não te leva a nada. Se levanta, te ergue, come, bebe, busca a minha presença, porque eu não sou o tempo de Deus, eu sou o Deus do tempo. E o Deus do tempo quer fazer muitas coisas nesse tempo proposto para mim e para você.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E até aqui, o que o Senhor ministrou ao meu coração, meus queridos. Que vocês fiquem com essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus.